Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Retomamos hoje o programa Nós, a Europa, programa que fazemos há alguns anos, em que falamos da atualidade na União Europeia e fazemos com a colaboração, por um lado, de Marco Teles, do Europe Direct de Madeira, e Ana Rita Barros, formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors. A doutora Ana Rita Barros é quem nos acompanha hoje. Muito boa tarde. Muito boa tarde, Ana Marta. Temos que necessariamente falar do discurso do Estado da União, proferido por Ursula von der Leyen. Já foi em setembro, de qualquer forma, marca, digamos, o início do ano político na União Europeia. E as grandes diretrizes políticas da União Europeia para este ano que agora começou. Marca também meio mandato da Comissão von der Leyen, não é? Já. 2 anos e meio, quase 3, que iniciaram as funções, já terminam em 2024, e como não podia deixar de ser, um dos pontos fulcrais foi exatamente o apoio e a solidariedade, esse reforço de apoio da União Europeia à Ucrânia. Mantém-se e é reforçado. E é reforçado e é discutível, digamos assim. Também foi destacada a questão energética e os benefícios anunciados para as empresas que produzam energia a baixo custo, refletindo-se diretamente no mercado e nos consumidores, no bolso dos consumidores. Esse foi um outro aspecto. Um outro grande elemento em destaque foi o alinhamento da política comercial da União Europeia com os direitos humanos. Ou seja, banir da comercialização no espaço europeu produtos que tenham sido elaborados no seu processo produtivo utilizando mão de obra infantil ou mão de obra forçada, o que, como nós sabemos, é uma pretensão legítima de destacar, mas que não é fácil. Não é fácil implementar. Não é fácil porque grande parte dos produtos não são produzidos no espaço europeu, são importados e vêm de uma zona que nós sabemos que tem esses problemas, não é? Uma vez mais foi destacada e realçada a necessidade de investimentos a nível local, a nível regional, de forma a reduzir as importações, a tal dependência da Europa relativamente a outros mundos. Complementando iniciativas europeias que pretendem transformar matérias-primas que sejam reutilizáveis, portanto, sustentáveis. E isso só se pode controlar mantendo a produção cá dentro e controlando internamente. Um aspecto que não foi focado e que se esperava muito deste discurso da Presidente von der Leyen foi exatamente a alimentação. Porque os custos de alimentação, como nós sabemos, têm subido muito. Além disso, há disrupção na cadeia alimentar para alguns produtos que são oriundos da zona que nós falamos há pouco, no caso da Ucrânia, o caso dos cereais, que são a base de muita alimentação, e esse aspecto esperava-se que a von der Leyen focasse neste seu discurso perante o Parlamento e perante a Europa. Não o fez. E não o fez talvez porque a Comissão está a preparar uma iniciativa, espera-se até ao final do ano, uma iniciativa legislativa sobre esta matéria, exatamente naquela linha do prado ao prato, portanto uma alimentação sustentável. E mais talvez, local. Sim, mais local, mais direta, com menos transportes, não é? Percorrendo menos quilómetros e, portanto, talvez pelos acordos que ainda têm que ser feitos pela Comissão nessa matéria, não tenha focado a alimentação sustentável e esta parte que era importante. A Presidente da Comissão Europeia não tem tido um trabalho fácil, digamos. Será um período marcado pela crise, determinada pela guerra. Enfim, a crise económica. A guerra, enfim, foi uma situação difícil, não é? Mas que a von der Leyen tem encarado e antes disso foram a questão do Covid, foram recessões sucessivas que têm assolado a Europa e o mundo. Vamos acreditar que vamos poder ultrapassar. Reuniu ontem pela primeira vez a organização proposta pelo presidente francês a 9 de maio último, a Comunidade Política Europeia. Portanto, foi uma proposta em 9 de maio de Emmanuel Macron, exatamente durante a presidência rotativa francesa, e reuniram ontem em Praga durante a presidência rotativa checa que está a decorrer. A proposta de Macron de 9 de maio é a de criar uma organização de nações democráticas europeias. Por isso não foram convidadas nem a Rússia, nem a Bielorrússia, para refletir sobre os valores
europeus, em nome de um espaço de cooperação política, de segurança, cooperação também em matéria energética, que é tão importante, de investimentos, transportes e de circulação. Na altura ele focou muito circulação de pessoas e circulação de jovens na Europa. O termo comunidade foi rebuscado da Comunidade Económica Europeia, anunciada por Schuman em 50, exatamente pretendendo significar unir a Europa, na verdade, da sua geografia, e tendo por base os valores democráticos. Não é uma sobreposição, digamos, à União Europeia, à própria União Europeia? Não, é um alargamento dos alargamentos. É uma extensão. É uma extensão. A lista de 44 participantes, que nós podemos consultar, constam os 27 da União Europeia, os países candidatos, os potenciais candidatos, mas bem países que já declaradamente disseram que não querem pertencer à União Europeia. O caso da Suíça, da Islândia, da Noruega, estiveram presentes, assim como teve também o presidente Erdogan da Turquia. Mas o que se pretende transmitir é uma demonstração de unidade continental europeia, transmitindo uma visão de grande Europa, face à agressão russa, e opondo-se àquela ideia muito veiculada pelos russos da divisão Ocidente e o resto do mundo. Portanto, é o contraponto. Vai funcionar, não vai? Estas organizações precisam não só de apoio, mas também de suporte financeiro. Sim. Nós sabemos que, assim, o que é que se falou? Exatamente. Sim. De segurança, de energia, de colaboração em termos de transporte. Mas os passos seguintes, o que é que ficaram, para além da foto de família que nós conhecemos, as reuniões já marcadas para os seguintes serão na Moldávia, já agendada, para a Espanha, no Reino Unido, enfim, mas a Europa a querer, enfim, puxar aquilo que é, de facto, uma sobreposição entre o mapa geográfico e o mapa político. Já há, então, uma agenda, vamos ter que aguardar pela formalização desta comunidade política europeia. Continuadamente houve, ou está a decorrer, deve estar a terminar, uma reunião informal dos chefes de Estado e Governo da União Europeia, principalmente sobre a questão, novamente, da Ucrânia e os reflexos que isso tem na economia. Portanto, o tal spillover, como tanto se fala na economia, que é o arrastamento do efeito de energia nos preços e que nós tanto temos sentido. Sim. Penso que é um dos principais pontos da agenda de hoje, que depois vamos ver em termos de conclusões. Conhecemos também, nos últimos dias, um novo pacote de sanções à Rússia. Já é o oitavo pacote. De destacar, além das medidas habituais que nós iremos referir, de algumas entidades particulares e coletivas, as medidas foram a fixação de um teto máximo para os preços do transporte do petróleo e da transação do petróleo russo, exatamente para, enfim, esvaziar um pouco as receitas russas que financiam a guerra. Não foi fácil este acordo, não, porque nós temos 3 Estados-membros que se opõem. Que se opuseram, portanto. Acabaram por ceder. Foram a Grécia, a Chipre e Malta. Porquê? Porque são países do Mediterrâneo que dependem muito dos transportes e grande parte dos produtos petrolíferos naquela zona, e mesmo os que vêm da Rússia, são transportados via marítima. E ao fixar os preços também, portanto, a documentação necessária, a transparência necessária também está a implicar com as empresas destes países. Mas foi conseguido. É essencialmente sobre todos os petrolíferos e a forma como eles chegam à Europa e a países terceiros também. Quer-se estabelecer esse plafond. Adicionalmente a estas medidas, que foram as mais relevantes por serem, enfim, inovadoras, temos novamente a inclusão de mais 30 entidades, sendo 7 públicas e 30 individuais e 7 coletivas. Quem são essas entidades? São normalmente pessoas ou entidades que estiveram relacionadas com a organização dos referendos, dos supostos referendos na Ucrânia, e também ligadas ao sector da informação russa ou da desinformação russa. Foram essas entidades. Para essas entidades as medidas são as mesmas: congelamento dos bens que tenham no espaço europeu e proibição de circular.
circular ou permanecer ou transitar no espaço europeu. Foi este o 8º pacote, não será o último, certamente. Não. Acha que não? Não, de forma alguma. Entretanto, Portugal apresentou um segundo pedido de pagamento no âmbito do Next Generation EU. Exatamente. É o programa de suporte ao plano de recuperação e resiliência, e o mecanismo de recuperação e resiliência, como nós o chamamos em termos práticos. A Comissão recebeu o pedido de Portugal no montante de 1,8 mil milhões de euros, sendo 1,7 a título de subvenção, portanto, a fundo perdido, e 69 milhões em empréstimos. Este pedido normalmente é feito e depois há uma decalagem relativamente ao pagamento. Sim, normalmente 2 meses, que é o período que a Comissão tem para analisar o processo. Foi exatamente esse período que a Comissão utilizou no início deste ano, quando foi o primeiro pagamento, ligeiramente inferior a este. O primeiro pagamento, Portugal pediu em janeiro, no final de janeiro, e teve o valor disponível no final de março. Este pagamento insere-se num plano português de medidas e metas, principalmente destinados a reformas e investimentos nos domínios da saúde, transição ecológica e digital com formação incluída, transportes sustentáveis, e houve aqui uma meta nova que já estava prevista no plano, mas não tinha sido pedida na primeira, que é a gestão florestal, por os problemas devido aos incêndios, provavelmente, que nós assistimos recentemente. Portanto, serão nestes eixos que será aplicada esta verba? Esta verba, e será certamente chegará a Portugal final de novembro, certamente. Há uma notícia positiva, que é a de avançar o carregador comum USB tipo C. Portanto, o Parlamento adotou as novas regras para tornar este carregador, que permite carregar pequenos dispositivos eletrónicos, já aplicável no espaço europeu em 2024. Ainda há algum tempo, na medida em que isto já tem um historial longo de 10 anos, mas que não surtiu grande efeito. O uso de um carregador comum, o que é que vai trazer para os consumidores? Para já, uma diminuição dos custos, porque pode ter um carregador que utiliza nos vários dispositivos lá em casa. E, além disso, reduzir os resíduos eletrónicos, principalmente. Desde as medidas iniciadas há algum tempo, ou propostas pela Comissão, alguns fabricantes adotaram a alteração, mas não foi suficiente. O que se viu é que, de facto, há mais uniformização de carregadores, mas os resíduos continuam muito elevados. De maneira que o que é que acontece? Independentemente do fabricante, portanto, da marca do produto, o consumidor vai ter a possibilidade de ter um único carregador. E quando compra um novo dispositivo, pode optar por não comprar o carregador. Portanto, tem uma diminuição de custos e, principalmente, não vai diminuir os resíduos nessas matérias. Terá que ser passada à legislação nacional de cada Estado-membro? Primeiro, a Comissão propôs já em 2021, o Parlamento formalmente aprovou esta semana, tem que ir ao Conselho, como sempre, e depois tem que ser transporte para as legislações nacionais. Normalmente leva 24 meses, portanto é de facto 2024. Estas coisas são um pouco demoradas, não é? Mais demoradas do que seria desejável e expectável. Uma curiosidade lançada pelo Eurostat questionou quando encareceu a sua chávena de café. Sim, exatamente. É para vermos quanto é que custa mais caro a rotina diária. Há muita diferença entre os cafés que se tomam no sul e no norte da Europa. Sim. Nós tomamos mais as bicas curtas, não é? Café. E normalmente os nossos colegas europeus nórdicos tomam chávenas com leite de maior dimensão. Encareceu entre agosto de 2021 e agosto de 2022, portanto em 12 meses, 16,9%. A maior componente não é só o grão do café, mas o leite e o açúcar, que fazem parte dos cafés, normalmente. O grão encareceu muito, o grão e o pó encareceu muito na Finlândia. Portanto, os países nórdicos não têm ligações, não têm as colónias, e portanto, encareceu muito aí. O café já costuma ser mais caro nesses países? Sim, já bastante mais caro. Bastante mais caro. Há quem pague 8 euros por um café em Paris, não é? Sim. Bem, sim, deve ser num local central, mas é caro. O leite também, como nós sabemos, encareceu, mas principalmente os países de leste e norte da Europa, incluindo a Alemanha, estão a sentir muito o preço do açúcar também. Nós somos importadores, não temos acordos preferenciais com Cuba.
Pois. O fornecedor principal de açúcar. Que fornece à Rússia. E portanto, aí a Polónia teve um incremento no preço do açúcar de 109,2%. E também a Estónia e a Lituânia, portanto, muito mais caro, o que pesa no bolso dos consumidores. Isto é apenas uma curiosidade, mas também há um outro aspecto. O Eurostat anunciou ontem que vai começar a lançar, num sítio especial, as estatísticas só relativamente às implicações da guerra da Ucrânia no nosso dia-a-dia e não só. Doutora Ana Rita Barros, a terminar, uma frase. Uma frase sobre migração, que tem andado um pouco esquecida, embora é verdade. Na reunião de hoje informal dos 27 tenha sido novamente focada, mas com a questão da Ucrânia esquecemos um bocado os migrantes. De qualquer forma, continuam a surgir notícias de... E aqui bem perto, não é? Enfim, de barcos com refugiados que chegam às costas. Exatamente, e a morte daquelas jovens por desidratação. É exatamente isso que a Presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, disse na abertura dos trabalhos em Estrasburgo durante esta semana. A frase é: precisamos de encontrar um caminho para a migração que olhe a questão de uma forma holística, humana, europeia. Quando jovens morrem de sede nos nossos mares, então o fracasso é nosso. Falhou a nossa humanidade compartilhada. Roberta Metsola. Doutora Ana Rita Barros, vamos conversar na próxima semana de novo. Até a próxima semana, Marta. Obrigada.